A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje o nosso assunto é quebrantamento. É o nosso estudo número 7 da série do perfil do cristão. Amém? Nós começamos agora. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor a tua bênção, Pai, sobre mim, sobre meus irmãos, minhas irmãs, e pedimos que o Espírito Santo venha nos ensinar mais dessa vez, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem sido fiel, tem nos ensinado e cremos que mais uma vez nós seremos abençoados. Em nome de Jesus, amém. Então, quebrantamento. Quebrantamento. O que significa quebrantamento? O que te traz à sua mente essa palavra, quebrantamento? Muitas pessoas acham que uma pessoa quebrantada é uma pessoa chorosa, né? Suplicando a Deus alguma coisa. Mas quebrantamento não quer dizer isso. Pelo contrário, o quebrantamento é a capacidade que eu tenho de dar a Deus a resposta certa em mudança de atitude de coração que Ele, Deus, deseja ver em mim ou em nós, né? Ao nos mostrar ou ao me mostrar falhas no meu caráter ou na minha conduta. Quando Deus mostra a falha no seu caráter, Ele não está te acusando, não está te julgando, não está te condenando. Tá? Ele está mostrando uma área, alguma coisa onde você precisa abrir o coração para que Deus trabalhe naquilo, para que você alcance o caráter de Cristo, que é o alvo da Bíblia para nós. Lá em 2 Crônicas, né, fala do rei Amazias, e diz assim: quando o rei Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Ou seja, isso aqui era uma abominação a Deus. Então o Senhor ficou irado com Amazias e enviou-lhe um profeta que lhe disse: por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo deles? E é verdade. Esse Deus que Amazias estava buscando agora não pôde livrar aquele povo do ataque do exército que Amazias fez ali. E aí Deus sabe por que você está buscando isso. Se formos comparar os reis de Israel, nesse ponto eu creio que se fosse o caso do rei Davi, ele poderia até cometer aquilo lá. Mas nesse ponto, Davi se arrependeria. Mas Amazias, né, pelo contrário, enquanto o profeta ainda falava, o rei Amazias lhe disse: por acaso pusemos você por conselheiro do rei? Para com isso, porque teríamos de matar você? Ou seja, o rei Amazias, ele não se arrependeu, não reconheceu o seu erro de conduta, de caráter, que Deus estava chamando a atenção dele. Amazias, para que você vai buscar esse Deus, Amazias? Eu sou o seu Deus, não esse Deus morto. Então Deus manda aquele profeta ele falar com Amazias, e Amazias vira para ele e fala assim: olha, por acaso você é meu conselheiro? Por acaso eu te coloquei como meu conselheiro? Para com isso, senão eu vou te matar. Então, Deus não exige de nós o que não sabemos, tá? Nossa responsabilidade consiste no que
conhecemos. Amazias conhecia o Deus de Israel, né? E não agiu com responsabilidade. Então, a gente vê que luz é igual responsabilidade. E isso é muito importante, irmãos. Sabe? Quando a gente fala da graça de Deus, a graça de Deus é maravilhosa. Sabe? É inexplicável como pode Deus justificar a mim, pecador, perdido, condenado ao inferno. Mas Deus me amou. E em Jesus Cristo, Ele deu o seu Filho por amor a mim. E em Jesus Cristo agora eu estou salvo, fui perdoado, né? A coisa maravilhosa, a graça de Deus, o amor de Deus, quando nós conseguimos perceber a graça, entender o amor de Deus, assim, compartilhar, usufruir do amor de Deus, né? Entender a graça de Deus, isso traz uma responsabilidade para nós, ou não? Né? Quando nós conseguimos ver o que Deus fez a nosso favor, não traz para você uma certa responsabilidade? Para um pouquinho, pense o que Deus fez por você. Pense um pouquinho na graça maravilhosa de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, ou por meio da natureza, né? Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, diz Paulo, porque tendo conhecimento de Deus, né? Tendo partilhado da graça de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ou seja, não glorificaram a Deus através da sua vida. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, seus próprios pensamentos, nas suas próprias ideias, né? E o coração insensato dele se obscureceu, porque através dos seus raciocínios, pensamentos, né? O coração deles que era insensato, não tinha senso né? Não conseguia entender o que Deus fez. Se obscureceu, se fechou. Né? Porque começaram a inventar tanta coisa, né? Manipular a palavra de Deus para concordar com seus raciocínios. O coração dele se obscureceu. E aí vem o apóstolo Tiago, né? São Tiago diz, portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tá vendo como responsabilidade é luz, conhecimento igual a responsabilidade? Aquele que sabe, já recebeu essa luz, que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E em Filipenses diz, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Deus nunca vai cobrar de você o que você não sabe. Deus nunca vai cobrar de você experiências que você ainda não conhece. Né? Aí nós estamos dentro desse raciocínio, nós então passamos para os jejuns. Buscar a Deus através de jejuns. A prática do jejum, por muitos cristãos, geralmente, né, claro, estou generalizando, geralmente é sem o entendimento do que ele realmente significa.
Nós não jejuamos para Deus, irmãos, porque dessa forma nós estaríamos negociando algum favor da parte de Deus para conosco. Então ele não jejua para Deus. Nós jejuamos, ou antes, a salvação, né? Qualquer coisa que recebemos de Deus e que possamos vir a receber de Deus é somente pela graça. Graça é um favor imerecido. Então é somente pela graça e por causa do que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Isso é graça. Né? E nós então vemos em Efésios, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Salvação somente pela graça, através da fé. Fé no sacrifício de Jesus na cruz. Isso não vem de nós, irmãos, é um dom de Deus, ou seja, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para mim e para você. Não de obras. Obras não podem te salvar e nem manter a sua salvação. Por quê? Para que ninguém se glorie. Se gloriar é se considerar superior ao outro. Né? Então, eu sou melhor que o fulano porque eu faço isso. E ele não faz. Lembra daquela passagem no Evangelho que subiram, Jesus fala que subiram ao templo para a oração um publicano, né, um fariseu e um publicano. Publicano eram pessoas muito mal vistas pela sociedade israelense. Eles eram cobradores de impostos e muitos deles eram desonestos, né? Então eles eram muito mal vistos. E o fariseu era o religioso, aquele que, né, tinha aquela postura toda religiosa. E Jesus disse que o fariseu estava lá orando e dizendo: Deus, eu te dou graças porque eu não sou como aquele publicano. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Né? E que enquanto isso, aquele publicano lá no fundo, lá no canto, lá no seu cantinho, ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse que esse publicano foi justificado para casa. Né? Então, por quê? O fariseu estava se gloriando nele mesmo. Eu sou melhor que aquele publicano, porque eu faço um tanto de obras a mais que ele. Ele é um ladrão, sem vergonha. Né? Então, a salvação é pela graça mediante a fé, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se considere melhor ou superior a ninguém. E por causa dessa atitude, muitos cristãos ficam desanimados, essa atitude de jejuar para Deus, para que Deus lhe dê alguma coisa. Né? Muitos cristãos ficam desanimados e ressentidos com Deus, quando não alcançam o resultado pelo qual estavam jejuando. Também não se jejua por alguma coisa ou pessoa, como se o nosso jejum pudesse causar uma mudança nas circunstâncias ou no caráter de alguém. Exemplo, jejuar para ter uma casa nova, né? Ou para uma pessoa deixar as drogas. Não, o jejum só traz benefício direto à pessoa que está jejuando. Se eu jejuo, o jejum só traz benefício direto para mim. Né? Quando há um entendimento correto e uma busca sincera da vontade de Deus, o jejum se torna uma arma muito poderosa aliada à oração, porque ele vai preparar o nosso coração para receber o que Deus tem
preparado para nós num espaço de tempo muito mais curto. O jejum na Bíblia geralmente aparece relacionado com uma atitude de quebrantamento diante de Deus. E aí a gente entra no nosso assunto, quebrantamento, né? E uma necessidade de mudança de coração. Quando jejuamos com sinceridade no coração, pode acontecer o seguinte, né? Segundo Crônicas 20, então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. E em Neemias, no dia 24 deste mês 7, desse sétimo mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Né? Então, quando eles fizeram jejum, se reuniram para orar e jejuar, o que eles fizeram? Fizeram confissão dos seus pecados. E isso tem a ver com arrependimento e das iniquidades de seus pais. Quando fala que iniquidade de seus pais, está falando da nação. Então eles confessaram os seus pecados, né? E os pecados da nação. Quantos de nós têm orado e confessado os pecados da nossa nação, do Brasil? Né? O Brasil hoje é um país totalmente dividido. Né? A política, todos os dois lados, né? Porque está dividido em duas partes, né? Se arvoram em mentiras e acusações, e nós muitas vezes apoiamos isso, nós entramos neste jogo. Ao invés de orarmos e confessar o pecado do Brasil, o pecado da idolatria, da mentira, da desonestidade, da corrupção, da prostituição, da falta de limites, tantos pecados. Por isso o Brasil está nessa situação, não é verdade? Então, eles confessaram seus pecados pessoais e as iniquidades dos seus pais, ou seja, da sua nação, do seu país. Em Jonas, os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupa feita de pano de saco. Isso aqui é a forma que eles tinham de demonstrar o quebrantamento, o arrependimento, desde o maior até o menor. O jejum pode nos levar a um estágio de sensibilidade espiritual, através do qual podemos nos ver de maneira ou da maneira como realmente somos. Quando nós jejuamos, nós olhamos para dentro de nós e nos vemos e vemos a nossa condição, como nós somos realmente. Amém, irmãos? Por hoje nós ficamos por aqui, né? No próximo estudo, nós continuaremos falando a respeito do quebrantamento, se o Senhor nos permitir. Que o Senhor te abençoe, a paz do Senhor.